Bom, aqui nesse desafio a gente precisa criar uma classe que não vai fazer um SQL, sim um SOSL, beleza? Ele é um pouco incomum, na verdade ele é bastante incomum de ser utilizado, mas existe e é interessante saber, é interessante o porquê que é utilizado. Então vamos seguir para o desafio. Então ele pede para a gente criar uma classe que vai retornar tanto contato quanto lead e tanto first ou last name que corresponde ao parâmetro de entrada. Então a gente vai criar um método que vai receber um parâmetro e a gente vai filtrar tanto o contato quanto o lead, pegando tanto o nome ou o sobrenome para retornar ambos, beleza? Isso tudo dentro de uma consulta só. Então, sem enrolação, vamos entrar aqui na nossa org e vamos acessar o Developer Console. Então ele pede para a gente criar uma classe chamada Contact and Lead Search. Vir aqui em arquivo, New Apex Class. A gente cola aqui e dá um OK. E aí ele pede para a gente criar um método que vai ser público e estático, que vai se chamar Search Contacts e Leads. Então vamos lá, public static. Ele provavelmente vai ter um retorno, mas vamos colocar void por enquanto. Vou colocar o nome do método aqui. Lembra que ele falou assim que ele vai passar alguma coisa de parâmetro para a gente fazer a busca, tá? Então isso pode ser tanto o last name quanto o name. Então aqui a gente vai colocar um parâmetro de name, beleza? O importante é que é uma string. E aqui a gente vai colocar o código para fazer a consulta. Então vamos lá. Então ele pede para a gente aceitar uma string como parâmetro, que a gente acabou de fazer. Ele fala para a gente procurar contact lead de first, né, o name, ou o last name, né, que tenha comparação, que tenha congruência com o parâmetro que a gente está passando no método. Vamos seguir com o nosso SOSL. A primeira coisa importante de mencionar é que o retorno ele tem que ser uma lista de lista, beleza? E o tipo dessa segunda lista vai ser um SObject. Já vou explicar o porquê. Então vamos retornar aqui o nome da variável, vai ser contacts and lead. Vamos colocar aqui o colchete e dar um ponto e vírgula. Por que ele tem que ser uma lista dentro de lista? Porque a gente vai retornar aqui leads e contatos, beleza? Então, na hora que ele for fazer essa consulta, supondo que ele retorne 3 contatos e 2 leads, ele tem um sistema inteligente por trás que ele vai agrupar esses caras para nós. Então, por exemplo, na primeira lista vai ter uma lista de contatos e na segunda lista, né, no segundo índice da lista, ele vai ter os 2 leads lá, beleza? Então, por isso que ele precisa ser uma lista que junta todos esses objetos. Uma lista que contém uma lista de contatos e uma lista de leads, beleza? Como a gente precisa mencionar que é um SObject, porque ele está retornando tanto contact quanto lead, que ambos são objetos. Então, por isso que a gente não pode especificar um só. A gente tem que falar que é do tipo genérico, ou seja, SObject. Como que a gente vai montar, então, essa consulta? A gente vai colocar o seguinte. Bom, aqui deixa eu só explicar uma coisa interessante. Ele está passando um parâmetro aqui que vai ser... Isso pode ser tanto nome, last name, enfim, eu coloquei name só, tá? E a gente consegue fazer uma consulta não olhando só para um campo como a gente faz no SQL. Então, se eu tenho uma conta que tem um nome X e eu estou passando com um parâmetro alguma coisa, eu faço que nome é igual a uma coisa, né? Mas aqui não, a gente consegue falar que, ó, olhe para qualquer campo. Tanto que ele fala no desafio que vai ser o name ou last name. É muito interessante. Então a gente consegue fazer com que um parâmetro que a gente tem, que é usado para consulta, olhar para vários campos de uma vez, beleza? Um ou todos, tá? Todos é importante mencionar que é o que a gente vai fazer aqui. Como que a gente vai começar? Vamos colocar por find, 2 pontos, e vamos colocar aqui o name, que é o nome do parâmetro aqui. E a gente não vai especificar um campo específico, então a gente vai colocar aqui in all fields. Então ele vai olhar para todos os campos trazendo desse parâmetro aqui. Na verdade não são todos os campos. Existe uma regra por trás desse in all fields que na verdade ele só olha para campos indexados. Só que eu não vou explicar o que significa isso agora. Senão ia ficar uma consulta extremamente pesada de fazer, tá? Bom, se você quiser especificar algum campo específico, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, name e vírgula adicionando outros campos. A gente vai deixar aqui o in all fields. A gente vai colocar mais um parâmetro aqui, que é o returning. A gente vai especificar agora quais objetos e os campos que a gente quer retornar desse objeto. Então vamos colocar aqui contact. Vamos colocar que ele vai retornar o name e o lead, que também vai ser retornado o name. Bom,
O nosso método, lembrando que ele está como void, ou seja, não vai retornar nada, mas ele tem que retornar sim. Ele vai retornar uma lista de SObject. Então a gente pode colar aqui. E por último, a gente vai dar um return na variável contacts and lead. Opa, tá escrito errado aqui. Na verdade é end lead. Colocamos aqui, agora a gente pode salvar. Muito bem, salvo. Se vocês quiserem testar, também recomendo, é só você chamar o nome da classe, dar um ponto, o nome do método e colocar como parâmetro o nome. E aí vocês podem criar lead, contato para ver eles sendo retornados. É muito interessante esse desafio. Apesar de não ser uma coisa comum, é muito difícil você utilizar isso, na verdade, no dia a dia. Só que é bom vocês conhecerem, é bom vocês saberem que esse cara existe para caso um dia você precisar usar, você sabe que tem como fazer de uma maneira simplificada. Beleza? Então a gente pode entrar aqui no desafio agora e vamos validar. Bom, ele deu esse erro aqui porque ele fala que é o seguinte, a gente precisa criar tanto o contato quanto o lead com o nome Smith. Então vamos entrar aqui na nossa org. Bom, aqui a gente pode procurar tanto por contato, beleza? E vamos abrir aqui também os leads. Então aqui em contato a gente vai dar um criar. Vamos colocar aqui no sobrenome o Smith e podemos salvar. Aqui no lead também, a gente pode clicar aqui no canto direito no botão criar. Vamos colocar no sobrenome também o Smith. Ele pede alguns campos a mais que não é necessário no desafio, mas é obrigatório. Então tem aqui empresa, deixa eu ver se tem algum outro. Eu acho que é só isso mesmo. Então salvar. Com isso a gente pode validar o nosso desafio. Muito bem, se você gostou, deixa o like, compartilha. E se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te responde para te ajudar. E eu te vejo na próxima. Até mais.